Fala turma, campeonatos estaduais começaram, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente melhorar a nossa estrutura. Tô pensando inclusive em fazer com essa câmera aqui os nossos vídeos e a gente vai comentar sobre tudo e melhorando a nossa estrutura a gente tem mais opções e oportunidades de fazer grandes vídeos aqui pra vocês. E hoje vamos começar falando sobre os campeonatos estaduais. Alguns a gente vai falar um pouquinho mais rápido, outros a gente vai falar um pouquinho mais detalhado e claro, né, que a gente vai falar mais rápido é aqueles que eu tive que assistir apenas os melhores momentos, os compilados, não consegui acompanhar na íntegra no horário que aconteceu. A maioria dos times fizeram o famoso mistão, né? O Cruzeiro começou com praticamente o time sub-20, apenas ali do time principal você tinha o Cauã Prats, também o Matheus Henrique, o João Marcelo e o Jonathan Jesus, mas todos eles fazem parte ali do time reserva. O Cruzeiro foi surpreendido dentro de casa pelo Pouso Alegre, que ganhou por 2-0 com 2 golaços inclusive, mas era um Cruzeiro que provavelmente durante o ano a gente vai ver pouquíssimo esses jogadores em cena, exceto o João Marcelo, o Jonathan Jesus e o Matheus Henrique, né? Os demais vão acabar entrando ali mais no Campeonato Mineiro e ao longo da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e não vão ter tantas oportunidades. Achei legal o teste com o time reserva do Cruzeiro, a galera muito nervosa, obviamente, mas eles acabaram entrando no eixo um pouquinho mais pro final da partida e deu para ver que temos bons jogadores ali, jogadores que dá para explorar bastante. O Ryan Lelis, por exemplo, o Batistella, são jogadores que me surpreenderam muito bem. O Fernando também entrou muito bem na partida. Então eu acho que deu ali para ver alguns resquícios de que dá para extrair muito bem desses jogadores, mas eles precisam fazer a transição da forma correta e necessária. O torcedor não gostou, né? Perdeu dentro de casa, mas isso é necessário. Vocês pedem muito que o Tite e os outros treinadores que passaram pelo Cruzeiro utilizem a base, mas quando utiliza na primeira oportunidade já estão querendo queimar os jogadores, né? Foi assim com o Igor Thiago, tá? Tá lá na Premier League, batendo recordes, mas quando esteve aqui todo mundo ficava reclamando, falava que era bagre, que não prestava, que tinha que vender. Deu no que deu, né? Não se matura um jogador de uma forma rápida e urgente igual a torcida quer e de forma imediatista, né? Você precisa ter tempo, você precisa de espaço, você precisa de rodagem, minutagem, tudo isso é com tempo. E é claro que eles não vão jogar todos juntos ao mesmo tempo, mas é importante que eles tenham assim esses momentos, entendam o que é um Mineirão lotado, entendam o que é uma partida de profissional, o que é uma partida de sub-20. E esses jogadores, sim, gostei de ver, precisam ser mais utilizados, com um time misto, entrando no segundo tempo, e a gente precisa disso mesmo. Em relação ao time do Atlético Mineiro, já foi um pouco diferente, né? Não foi o sub-20, foi um misto ali. Você tinha alguns jogadores jovens, mas também tinha alguns jogadores titulares, como o Everson, o Rony também. O Atlético acabou empatando dentro de casa, o resultado também não foi um resultado bom, mas estamos falando de 8 dias, né, de temporada, 8 dias de treinamento das equipes. O Atlético, ao contrário do Cruzeiro, o Cruzeiro já tem um esqueleto, já tem um time, já tem um projeto que foi montado e agora vai contratar pontualmente. O Atlético está encerrando ciclos e trazendo jogadores jovens para iniciar um novo projeto, uma nova fase da SAF e tentar mudar e afastar ali os fantasmas que estiveram ao longo do ano passado e retrasado com o Atlético. Então, esse time do Atlético que entrou em campo com certeza vai receber várias modificações ao longo da temporada, não só com jogadores que não jogaram, mas jogadores que estão chegando. Então o time do Atlético vai ser ainda muito diferente ao longo da temporada. Já o do Cruzeiro, algumas contratações pontuais vão aparecer ali, né, como o Gerson, provavelmente deve chegar uma ou outra peça ali, mas são projetos diferentes. Dito isso, Campeonato Gaúcho, o Internacional ganhou dentro de casa, de virada, né, tomou um gol do Novo Hamburgo, um golaço, para mim um dos gols mais bonitos, provavelmente que vão ser dos campeonatos estaduais, uma bicicleta lá Cristiano Ronaldo e Rony Rústico. O Inter ganhou dentro de casa. E o Grêmio também venceu em goleada com a estreia do treinador, né?
Mas um ponto importante aqui na partida do Grêmio, apesar de ser a primeira e tudo mais, a gente ainda vai ter uma longa temporada, mas o Arthur Melo dominou o meio de campo na partida do Grêmio. Eu sei, né, que foi contra o Avenida, mas desde o ano passado o Arthur Melo tem mostrado um elevado futebol, um nível técnico muito bom, se reencontrou no Grêmio, e por que não começarmos a falar mais de Arthur Melo entre os protagonistas, né, do meio de campo do futebol brasileiro que jogam no Brasil. Ele nitidamente ele fez o que quis com o meio campo do Internacional na partida contra a Avenida, ele que ditou a regra, ele que mostrou o que ia acontecer no jogo, o que ele queria que acontecesse. Então, assim, fenomenal a partida do Grêmio. E lá na Bahia, o Bahia venceu, né? O Vitória empatou e o Bahia venceu. O Bahia também meteu ali um time mistão, o Everton Ribeiro não jogou. E acredito que também deva fazer a mesma coisa que Atlético e Cruzeiro estão fazendo e demais times, né? Dar um espaço ali para a base, para os jogadores que não jogaram tanto ano passado. Já em São Paulo, o Santos apareceu com ele, a estrela dele, Gabriel Barbosa, estreou de encontro com a torcida novamente, teve musiquinha para ele, teve gol anulado e teve gol que valeu sim. Gabigol jogou muito bem, foi o melhor em campo, eleito o melhor em campo, e aparentemente ele fez a melhor escolha, que era voltar para casa. De fato, Gabriel Barbosa precisava se reencontrar, né? Ele criou um personagem, ele criou uma mística por trás dele, mas esse personagem estava na hora de encontrar o ser humano Gabriel Barbosa, que estava perdido. O ser humano Gabriel Barbosa estava perdido, precisava se reencontrar e precisa ainda, tá? Foi só um jogo, precisa se reencontrar. Eu sou contra aquela fala de que ele foi um fiasco no Cruzeiro. Ele foi o vice-artilheiro do time, ele não correspondeu ao preço que se paga de salário dele, de fato, mas ele foi um bom reserva. Obviamente o pênalti fica muito marcado, a forma como ele lidou pós-pênalti fica muito marcado, parecendo que não queria, sabe, estar ali, não queria viver ali naquele ambiente, não foi muito justo nem honesto com os colegas de equipe, mas do pênalti para trás, Gabriel Barbosa foi um bom reserva, entrava na grande maioria das partidas, conseguiu em partidas virar jogo, como contra o Bahia, mas ele não valeu o preço. O que se espera de um jogador de 3 milhões é que ele entre, não é nem que ele entre, é que ele jogue a todo momento e que ele seja decisivo, né? Então não valeu o preço. Porém, para o que o Santos vai disputar esse ano, vale muito. Vale muito o preço que o Santos está pagando. E eu vou ser sincero, ele se posiciona bem e tudo mais. O Gabigol precisa voltar a ser camisa 9. Tem que parar com essa coisa de ser camisa 10. E num time onde ele tem um camisa 10 que é o Neymar, ele provavelmente vai voltar às suas origens de ser um camisa 9, que é o que ele sabe fazer e sabe fazer muito bem. Então, acho que ele vai se reencontrar sim. Não vou dizer que ele vai ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro, não acredito, acho que vai ser longe disso, ainda vai ser longe do Gabriel Barbosa, que todo mundo conhece, que todo mundo viu protagonizar a América, mas vai ser sim um bom jogador. Bom jogador, com certeza, sem sombra de dúvidas, vai ajudar o Santos, mas eu acho que vai estar longe do protagonismo. Mas ele precisava voltar para casa, voltar para as origens, né, vestir a sandalinha da humildade e entender que ele precisa sim evoluir como todo mundo, como eu também preciso evoluir como ser humano, como jornalista, ele também precisa evoluir como jogador de futebol. Dito isso, também tivemos Corinthians e Ponte Preta, né? Esse jogo eu não acompanhei, confesso que eu não acompanhei, estava passando no mesmo horário que Barcelona e Real Madrid, né, que o Rafinha jogou demais. Esse sim eu posso dizer que foi um jogão, não dá para entender o que o Xabi Alonso quer com o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior fez um golaço, um dos jogadores que mais participa para gols no Real Madrid, e ele simplesmente tirou ele com 80 minutos, o time precisando ganhar. Não faz o menor sentido. Mas Corinthians e Ponte, só pra gente não ficar
fora do resultado, né? O Corinthians meteu um 3-0 e assim, teve um golaço do André Ramalho, né? Teve um golaço do André Ramalho e o Corinthians, para mim, é o favorito, obviamente, a ser campeão do Campeonato Paulista, porque foi campeão ano passado e foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que é um dos times mais preparados, acho que a final vai ser entre Corinthians e Palmeiras novamente, e o São Paulo esse ano vai ser complicadíssimo. Teve matéria do Fantástico ontem, a situação é drástica, eu já vi esse filme, aconteceu com o Cruzeiro. Quando a situação fora de campo é ruim, a bola pune dentro, com toda certeza. Podem ter certeza que a bola vai punir o São Paulo. O São Paulo é um dos fortes candidatos à Série B de 2027. Pode ter certeza que o São Paulo vai ter um ano péssimo, talvez um dos piores anos da sua história. E é muito triste que isso aconteça com um time tão tradicional, um time que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, o primeiro tricampeão da Libertadores, o único tricampeão mundial, mas que infelizmente trocou os noticiários de bom futebol dentro de campo para os noticiários policiais. O que está acontecendo com o São Paulo é um sequestro do patrimônio do torcedor. O que está acontecendo, a diretoria do São Paulo não representa a torcida. Nunca representou e a torcida não quer que represente. Porém, a diretoria do São Paulo não vai sair. Só vai sair empichada ou presa, pelo que se entende. E os próprios jogadores estão pedindo para a torcida não abandonar eles. O Luciano ontem, depois de uma derrota para o Mirassol, preocupantíssima pelo mau futebol apresentado pelo São Paulo, pediu para os torcedores não abandonarem e que com certeza esse vai ser um dos anos mais difíceis. Ou seja, não tem para onde correr. O próprio jogador, no início de ano, deu um discurso que geralmente se dá quando o seu time está lá na zona de rebaixamento, já no final do campeonato. Ou seja, o São Paulo já começou. Eu de coração torço muito para que o time do São Paulo se reencontre e que não caia esse ano, mas sinceramente não tem como pensar de outra forma. Eu acho que o São Paulo de fato é um dos fortes candidatos e começou o ano já tendo que torcer muito pela sorte, muito para que uma divindade recaia sobre o clube e retire aquelas pessoas de lá, que reencontre o bom futebol num ambiente hostil. É isso, turma. Esse é o vídeo de hoje sobre o resumo dos campeonatos estaduais. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tamo junto!